Um assunto que eu lembro que saiu um documentário chamado, bem famoso, esse daí saiu, sei lá, em 2007, 2008 talvez, que era Uma Verdade Inconveniente, né? Sim. Ficou bem famoso esse documentário. E eu lembro que na época, e assim, eu espero que não exista esse tipo de comentário hoje, eu não sei se você vai me ajudar aqui nisso, que aquilo ali era tudo mentira, que não estava rolando, que não existe esse problema, a gente não está tendo um problema de aquecimento global e tudo mais. Esses argumentos, eles são que não existe esse tipo de coisa, eles são baseados, tem alguma base isso daí, ou é só um cara vomitando coisas para que as coisas continuem do jeito que estão? O que você diria? Olha, justamente aquilo que você mencionou, isso foi do quem foi ex-presidente Al Gore, ¿no? Que, Aham. aliás, o prêmio Nobel foi compartilhado entre Al Gore, que ele pegou a onda climática, e o Aham. IPCC, ¿no? O sea, foi uma combinação boa. E é claro, existe aquele lobby das grandes empresas de petróleo, Sim. ¿no? Como décadas atrás se falava que o cigarro não matava, mas as empresas de cigarro, tabaco, tinham lobistas no Congresso e sempre pareciam que o cigarro não matava, que era bom, ¿no? E agora já sabem Aham. o que acontece. Um pouco a situação que acontece lá nos Estados Unidos, ¿no? Existem cientistas de boa reputação, mas que são pagos pelas grandes empresas de petróleo. E não é segredo, já foram identificados, ¿no? Então, eles sempre vêm com aquele lobby que petróleo pode matar. Os gases de efeito estufa derivados da queima de combustível fóssil produzem aquecimento global. Isso já é um fato, já existem estudos que mostram isso, ¿no? A ciência está aí. Há uma década, né? Ou a mais, sei lá. Exato, ¿no? E o aquecimento global, ou seja, o aumento gradativo na temperatura da Terra em todo o mundo, tanto nas áreas urbanas como nas áreas rurais, na Groenlândia, no meio dos oceanos, está em todo lugar. E esse aquecimento, digamos que aquecimento é um processo natural. Porém, as atividades humanas, da forma de queima de combustível fóssil, estão acelerando esse processo. Algo que poderia acontecer em centenas de anos, está acontecendo em décadas. Então a gente está acelerando muito. Muito. Tanto agora que, por exemplo, eventos extremos no mundo que estão acontecendo agora. Se você se lembra, o ano passado tinha essa onda de calor no Canadá. Aham. Que a Pessoas morreram. Exato. A temperatura média de 18 graus chegaram a 40. Sim. Isso levou a seca, isso levou a risco de fogo, enchentes aqui em todo lugar. Esses cenários que estamos vendo nos últimos anos era algo que nós esperávamos ver no futuro, nas próximas décadas, não agora. Então, nós já temos os indicadores de que o clima está mudando e o aquecimento global é o que gera esta mudança. Não? Ou seja, o aquecimento global seria a causa do que é a mudança climática. Entendi. Então, vendo dessa forma e essa evolução, é assim. É claro, ainda existem céticos que negam que o aquecimento global existe, que acham de que, não, mas tal ano foi frio. Sim, você pode ter um ano relativamente frio, mas a tendência é de aquecimento em todo o mundo. Não? A academia, por exemplo, acredita, na verdade, prega e estuda e acredita que o aquecimento global, a atividade humana, de fato, acelera o aquecimento global. Sim. Isso significa que quem defende o contrário não está muito de acordo com a ciência. Em certa forma, sim. Porque, por exemplo, os relatórios do IPCC são produzidos a cada 6, 7 anos. Não? Se você vê os primeiros relatórios, aí aparecia: existem sinais do impacto humano no aquecimento global. Existe indicador. Agora, no último relatório já foi estabelecido. Foi estabelecido como fato irrefutável que o aquecimento global observado tem uma forte componente humana. São 5 anos, você falou? Cada 7 anos. Por exemplo, 7. o ano passado foi produzido o relatório do Grupo 1, que é o grupo que tem que ver com a ciência. Tá. E faz uns dias foi liberado o relatório do Grupo 2, que tem que ver com adaptação, impactos, aí que estão falando já de que crises alimentares vão acontecer, já estão acontecendo, na verdade, mas vão ficar piores, crises hídricas, problemas de migração. Migração não é somente por motivos políticos ou guerras, é porque o clima está mudando, falta de recursos, a população não consegue suportar isso e migram para outros lugares. E os lugares a onde eles querem migrar já têm problemas
Então, acrescentar mais, e isso cria todo um problema social grave, que é o que estamos vivendo neste momento. Não? Entendi. Essas interferências humanas no clima, elas já são observadas há bastante tempo? É o quê? Isso é um estudo que existe, que olhou, por exemplo, a Revolução Industrial, alguma coisa assim? Olha, geralmente se toma como referência a Revolução Industrial 1850, ¿no? Que todo era vapor, carvão, todo era progresso. ¿No? E Sim. você sabe, todo mundo queria ter progresso, queria ter o carro e Sim, tudo. ninguém estava prestando atenção em nada de clima, né? Ninguém pensaram, mas depois começaram a perceber. Aí já tinham pesquisadores que mostravam que o aumento na concentração de dióxido de carbono, o famoso CO2, que é o principal gás de efeito estufa, isso poderia produzir um aquecimento, mas meio que não davam bola, dizendo estamos bem assim, nossa economia é estável, depende de petróleo, somos poderosos, somos ricos. Essa é a mentalidade americana e inglesa. ¿No? Mas depois começaram a aparecer os problemas. ¿No? Problemas como, por exemplo, onde que estão as geleiras dos Himalaya, do Kilimanjaro, dos Andes, cada vez estão menores. O nível do mar está subindo. O furacão está mais intenso, mata mais pessoas. Tem grandes enchentes em lugares onde você não esperaria, não? Ou furacões, ciclones tropicais na Índia, em Bangladesh. Então, a natureza está mandando sinais e aí começam a ver, é como um trabalho de que nós chamamos de atribuição, não? Aqui tem algo diferente ao que, e esse é algo diferente à ação humana, não? Através de queima de combustível fóssil, não? E não só, também a parte de metano, por exemplo, agricultura, gado, o gado, o boi, as vacas emitem gases. Ah, então isso daí é totalmente científico. É científico. Entendi. Não? Por isso que eu não sei se você assiste aqueles filmes Star Trek, no futuro todos, aqui num hambúrguer, sai um replicador. Mas por quê? Porque já foram banidos o gado porque produzia metano e metano produzia aquecimento global. Não? Então, chegou a esse nível. Obviamente ninguém quer matar todas as bois e as vacas, não? Mas é pensar de que... Não, o fato da humanidade comer bois e vacas faz com que a gente tenha uma população absurda que naturalmente não existia, não existiria desses animais, e essa população absurda que naturalmente não existiria é o que gera o nosso problema? Ou eu estou viajando? Em certa forma é isso, não? Mas também temos que pensar que carne é fonte de proteína. Sim. Não? Então é preciso ter carne na alimentação. Mas é sempre pensar, não, de que, por exemplo, o fato de você andar de carro, um carro bonito e todo, confortável, consome gasolina. Gasolina é petróleo e gás de efeito estufa. A vá de bicicleta é confortável, é atlético, mas depois de 40 anos você vê já que tuas pernas não dão mais. Então volta para o carro. Então, aí você coloca muitas coisas na balança, não? O meu lado ecológico, o meu lado prático de bem-estar. Trabalhei toda a minha vida para vivir em um lugar bom, ir à churrascaria. Então, é toda uma série de coisas que você tem que colocar na balança. Não? Porque também, por exemplo, eu não estou muito de acordo, minha opinião pessoal, não? De que teriam que mudar a dieta, virar vegetariano. Não? É voluntário, cada um faz o que acha. Não? Mas eu acho que virar vegetariano também não resolve muito problema. É? Não? Porque a agricultura também é fonte de metano. Entendi. Entendeu? Ou seja, tem que ser de todo um pouco, não? De todo um pouco, porque, por exemplo, é muito difícil, por não dizer impossível, eliminar o combustível fóssil no futuro. Mas você pode ter um portafólio, um porcentagem de combustível fóssil, um porcentagem um pouco maior de energia solar, energia eólica. Ou seja, ir começando gradativamente a diminuir a fonte de carbono e começar a usar energias mais limpas, mais não convencionais, que chama. A gente teve recentemente aí uma convenção de países aí para na verdade, para limitar a emissão de CO2. Não teve uma parada dessa? Tem um lance que você, se você emite demais, você tem que compensar isso de algum jeito e tal. O cara que emite de menos, ele meio que pode vender cota para um país que emite demais, uma parada assim. Isso daí são movimentos que são feitos para tentar solucionar esse problema. Mas ele tem solução, cara, na tua opinião? Isso é o que nós chamamos de mitigação, não? Porque a palavra mitigação, segundo o IPCC, é
reducir as emissões de gases de efeito estufa para reducir o aquecimento global, ¿no? O sea, é diferente de dizer vamos a mitigar os danos da enchente de Petrópolis, esse é outro contexto. Mas isso foi discutido primeiro no Acordo de Paris, em dezembro de 2015, onde se veio a comunidade científica, vamos a fazer todo o possível para que o aquecimento global não ultrapasse os 2 graus a meados do século XXI, porque acima de 2 graus a adaptação vai ser difícil, os impactos vão ser terríveis, os danos vão ser terríveis. Mas, infelizmente, veio a crise econômica, anos depois apareceu a pandemia, a Covid, e aí o interesse foi para algo mais imediato. Começaram a prestar atenção em algo mais que tem um efeito prático na vida agora. Né? Não? E aí, naquela época, o ex-presidente Trump decidiu, não, reduzir emissões de gases de efeito estufa significa parar nossa indústria. Querem que Estados Unidos volte a ser pobre. Não. Saiu daí, a Austrália também seguiu, outros países tentaram, aí ficaram meio na corda bamba. Também na parte de desmatamento, não? Se fala de redução de desmatamento ilegal, não? Que na verdade deveria ser redução do desmatamento, em geral, não legal ou ilegal, porque o ministro pode declarar desmatamento ilegal, legal de uma canetada. Sim, é verdade. E acabou. Não? Então teve outra reunião no ano passado, que o presidente Biden, recém-eleito, convocou, tentar ressuscitar o Acordo de Paris. Teve compromisso dos países, mas a situação é um pouco assim, pelo lado físico, por exemplo, nós temos um gás. Esse gás está aí. Não interessa se eu produzo gás ou você produz ou ele, está aí. Esse gás está afetando a atmosfera e está aumentando o aquecimento global. Mas acontece que este país pequeno não emite esse gás. Este país grande emite muito. Então pode dizer, eu vou comprar de você esse gás. Você muda esse gás de lugar, mas continua na atmosfera. Continua o gás, entendeu? Sim. Então, para mim, isso de compensa não nada. Por exemplo, fazem uma obra ambiental, uma obra gigantesca. Vamos a compensar plantando 100.000 árvores de eucalipto. Mas o eucalipto é diferente dos árvores da Amazônia. Os árvores da Amazônia são mais maduros, mais fortes, e eles reciclam umidade. E são árvores nativos. O clima atual depende da vegetação nativa. Se você quer verde, coloque eucalipto. Mas o eucalipto é da Austrália. E nós não temos clima da Austrália. Sim. Então, tentar de compensar dessa forma também não é assim. Não? É como se você mata toda uma comunidade de idosos e diz, não, vamos a compensar aumentando a taxa de natalidade. Temos milhões de crianças que vão a crescer e vão a virar idosos, mas você perdeu toda essa experiência e conhecimento dos idosos. Então, essa compensação muitas vezes não é bem explicada. Entendi. E é uma medida que é aceita, existem mercados de carbono e tudo, mas pelo lado físico o gás continua na atmosfera, não importa aqui que comprou ou onde. E existem medidas de engenharia que ainda não foram comprovadas, que, por exemplo, você estoca todo esse gás em buracos que podem abrir, que antes eram de exploração mineral, e esconder, guardar dentro de câmaras no subsolo. É possível do ponto de vista de engenharia, mas isso pode trazer alguma consequência geológica não prevista. Não? É verdade. Isso é uma solução que tem problema, que pode ter problemas que a gente não consegue prever. Exatamente, né? Como aquelas outras também, de colocar espelhos gigantescos para poder refletir a energia solar. Mas o que acontece se você reflete a energia solar em excesso? Ficamos sem energia solar, ficamos sem fotossíntese, ficamos sem alimentos, nos entramos na maior crise ambiental. Então, esse tipo de medidas tem que ser pensadas.